Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Léo, tudo bom? Tudo em Bom, paz, tudo bem? queria apresentar hoje nosso amigo Leonardo Lopes, geriatra, né? Doutor em ciências pela FMUSP, médico assistente da divisão de clínica médica do HU e coordenador do curso de pós-graduação em geriatria da IPMED. Ele vai dar aula para a gente sobre síndromes geriátricas, o mínimo que o clínico precisa saber. Muito obrigada pela sua presença, Léo. Obrigado, Lu. Bom dia a todos. Bom, pessoal, então eu preparei aqui uma apresentação para vocês. Eu comentei com a Luciana quando eu recebi esse convite que era um tema bastante desafiador, né? Então, quando a Luciana me convidou para essa aula, eu comentei com ela que é bastante desafiador, né? A gente, num tempo aí próximo de 1 hora, conseguir falar as coisas mais importantes, mas vamos tentar aí atingir os nossos objetivos, né? Bom, essa questão das síndromes geriátricas, gente, assim como tudo que se refere à geriatria, né, enquanto uma especialidade mais formal, é tudo muito relativamente recente, né? E a sistematização dessa nomenclatura síndromes geriátricas começa com o professor Isaacs, no final da década de 60, né, um britânico que começou a perceber, identificar que algumas condições, né, nos pacientes idosos eram de especial interesse, né? Seja pela sua frequência, seja pela sua importância, seja pelo impacto que tinham na qualidade de vida, né, do idoso. E ele, nessa época, num artigo, descreveu 4 síndromes geriátricas, que até hoje, né, são consideradas como tais: a incapacidade intelectual, a instabilidade postural, a imobilidade e a incontinência urinária, né? De lá para cá, surgiram, na realidade, muitas outras, né, síndromes geriátricas, que nós passamos a convencionar de chamar de gigantes geriátricos. Vocês vão ver isso também com a nomenclatura de Is da geriatria, porque todos eles começam com I, né? São formas didáticas para facilitar a fixação. E se mantiveram aquelas 4 síndromes geriátricas originais, adicionando-se aí a iatrogenia, né? A iatrogenia entendida de uma maneira bastante ampla, né? Não somente aquela iatrogenia medicamentosa, não somente aquela iatrogenia provocada pelos médicos, mas por toda a equipe de saúde. E ficamos, assim, hoje em dia, modernamente, com essas 5 principais síndromes geriátricas, embora existam tantas outras possibilidades. Eu poderia citar para vocês aqui, por exemplo, a insuficiência familiar, né? Todo mundo que trata pacientes idosos sabe como isso impacta nos cuidados com o paciente idoso, nos resultados, no prognóstico do paciente idoso. E, por que não dizer que essa também é uma síndrome geriátrica, né? Uma outra também que eu vou rapidamente também falar aqui com vocês hoje é a fragilidade, né? Todo mundo já ouviu falar na síndrome de fragilidade. Essa semana, até por uma coincidência muito grande, eles sabem que aí no dia 16, né, segunda-feira, foi comemorado aí o Dia do Geriatra, e por uma coincidência muito grande, a Associação Americana de Geriatria ofereceu um prêmio, né, do melhor paper de 2021 a respeito de Covid, e o paper que foi premiado foi justamente o paper que é um trabalho que foi desenvolvido pela equipe de geriatria, pelo serviço de geriatria do HC, né? Isso é uma coisa muito honrosa para todo mundo, para a faculdade e tudo mais. E de que trata, né, esse paper? É um paper que busca demonstrar que a fragilidade é um fator que tem um grande poder de prognóstico sobre os pacientes com Covid hospitalizados, né? Tem um prognóstico muito superior à idade e a outras comorbidades que o paciente tenha de base. Quer dizer, aqui eles estão reforçando de que, independentemente da idade ou mesmo das doenças que o paciente tenha, a via final, né, que vai ajudar a definir o prognóstico está muito mais vinculada à função desse idoso do que qualquer outra coisa, né? Então, antes de propriamente nós entrarmos aqui nas síndromes geriátricas,
tentar rever a importância delas, né? Como eu disse a vocês, são situações que nós estudamos porque elas são prevalentes, né? Porque elas afetam a qualidade de vida do paciente, quer dizer, quando elas passam desapercebidas pelo médico que está fazendo o atendimento desse idoso, e se elas passam desapercebidas, não são adequadamente investigadas, elas se cronificam, elas se agravam, né? E certamente afetam a qualidade de vida do idoso. E, por outro lado, abordar, né, essas condições permite com que nós cheguemos a intervenções, por exemplo, de reabilitação, mas, por exemplo, pode ser uma intervenção de desprescrição. Às vezes, a retirada de um fármaco de um idoso pode ajudar muito na melhora de uma síndrome geriátrica. A gente vai falar sobre isso, né? Então, abordar essas síndromes, inclusive, reduz o risco de morte, né, do paciente, né? O cenário mais habitual, né, dentro da geriatria em que nós vamos fazer isso é naquilo que nós chamamos de avaliação geriátrica ampla, né? Uma modificação, uma adaptação do processo de história e exame físico que nós aprendemos na clínica geral, uma adaptação voltada para o paciente idoso, onde nós vamos investigar uma série de condições ligadas à saúde, né, desse paciente, que habitualmente, na prática clínica em geral, nós não temos o costume de fazer, quando nós atendemos, por exemplo, pacientes mais jovens. Então, nós vamos nos interessar por aspectos cognitivos, por aspectos do humor, por aspectos nutricionais, por aspectos ambientais, sociais, até mesmo econômicos, né? Tudo isso vai compor aquilo que nós, então, chamamos de uma avaliação geriátrica mais ampla. E isso tem, né, a sua importância talvez maior pelo fato de que nós sabemos que nos idosos as doenças costumam ter apresentações atípicas, né? Quer dizer, além daquelas apresentações habituais, tradicionais, que nós aprendemos na clínica médica, é frequente, né, que os idosos tenham apresentações atípicas. E elas são atípicas porque, muitas vezes, essas doenças se manifestam por aquilo que nós chamamos de órgão de choque do idoso, ou seja, em outras palavras, aquele órgão em que o paciente possui a sua menor reserva funcional. Para ilustrar aqui um exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca que, quando tem uma infecção urinária, ao invés de ele manifestar aquela doença aguda com uma disúria, com febre, ele vai manifestar pela descompensação da insuficiência cardíaca. E o reconhecimento dessa descompensação é que vai nos levar a investigar o motivo, né, dessa descompensação, e nós poderíamos chegar, por exemplo, a uma infecção urinária, uma pneumonia, por exemplo, né? E o outro perfil que também nós vamos poder encontrar é a manifestação do quadro clínico justamente pelas síndromes geriátricas ou pelo agravamento de uma síndrome geriátrica que já seja pré-existente, né? Então, usando aí o exemplo anterior, a manifestação desse paciente poderia se dar por uma piora dos seus aspectos cognitivos, por um quadro de delírio, né? Por uma piora motora, levando esse paciente a ter uma maior dificuldade de caminhar, a sofrer uma queda, que é uma coisa que nós vemos com muita frequência, né? A gente até alerta, né, aos alunos, aos colegas, que quando atendem, né, um paciente com uma queda no pronto-socorro, é muito comum que esse paciente passe por uma avaliação de trauma, uma avaliação cirúrgica, e uma vez que não se observa nenhuma complicação, ele recebe alta, né? Mas muitas vezes se esquece de questionar o porquê que ele caiu, né? A razão da queda, às vezes, é muito óbvia, mas às vezes não é tão óbvia assim, né? E se nós não identificamos ali o fator precipitador daquela queda, não será raro que esse paciente, dias depois, ou às vezes até no mesmo dia, ele volta ao pronto-socorro de novo com um novo episódio de queda, mas às vezes dessa vez já com uma complicação, como uma fratura e tudo mais. Então, ter atenção, né, com relação a isso. Eu comentei a vocês sobre a questão da reserva funcional, né? E esse conceito, ele é um conceito fundamental, basilar, né, para a gente entender o que é que se passa no envelhecimento, inclusive no envelhecimento fisiológico, né? E um paralelo que a gente gosta muito de usar para explicar isso para alunos, ou mesmo até para familiares de um idoso, é a de
comparar-se dois automóveis iguais, né? Você, quando olha dois automóveis iguais, você supõe que, de fato, eles são iguais mesmo, né? Mas naquele paciente que possui uma reserva funcional diminuída, é como se o tanque de combustível dele tivesse praticamente no fim, enquanto que o outro carro está com o tanque de combustível cheio, né? Aparentemente não dá para se saber a diferença, né, dos dois automóveis, e você vai perceber essa diferença quando ao longo do caminho um dos carros para e o outro continua, né? E a gente vê que isso aparece, né, de forma muito frequente. Por exemplo, paciente idoso internado, que ao fim ali da sua internação, 5, 7, 10 dias, ele perde, por exemplo, a sua mobilidade. Era uma pessoa que andava, ao fim da internação hospitalar, perdeu a sua função. Ele vai sair do hospital cadeirante, ele vai sair do hospital dependente de um cuidador, e muitas vezes as pessoas questionam o porquê que aconteceu isso, né? Por que é que ele ficou assim, dessa forma, durante esse período de imobilismo prolongado? E aí a explicação é exatamente essa, é o colapso da reserva funcional, né? Bom, gente, entrando então objetivamente aí na análise das nossas síndromes geriátricas, vamos começar pela incapacidade intelectual, né? Nós sabemos que as demências são doenças extremamente prevalentes na população idosa, tendo aí uma prevalência de cerca de 2% aos 60 anos e dobrando a cada 5 anos. A maioria desses pacientes estão numa fase leve da doença, o que faz com que ela seja, muito frequentemente, subdiagnosticada, né? As demências, elas, em geral, são percebidas, né, pelo médico generalista mais tardiamente, né? Existe um estudo muito assim tradicional, clássico, feito lá no HC, né? Inclusive lá no AGD, em que se identificou que mais ou menos 90% dos pacientes portadores de demência em fase leve não são diagnosticados pelo clínico geral. Isso que é um serviço de excelência, né? A consulta médica acaba sendo tomada, né, por outras demandas que aparentemente são mais importantes, e isso acaba ficando num segundo plano. Quando a demanda é da família, né, de trazer o paciente, muitas vezes ele só chega ao serviço de saúde já num quadro de demência moderada, quando já apresenta alterações comportamentais, né? Não só aquelas alterações mais típicas, como dificuldades de memória e de orientação temporoespacial, mas já muitas vezes complicado com alterações de comportamento, que é isso que alerta os familiares de que tem algo errado acontecendo com o paciente, né? Agora, no nosso acompanhamento, preocupado, né, focado com essa questão da incapacidade intelectual, nós vamos encontrar um quadro demencial quando o paciente, além de apresentar, né, alterações em domínios cognitivos, nós vamos citar aqui alguns testes que podem nos ajudar nisso, nós identificamos também que estas alterações de domínio cognitivo levam o indivíduo a ter um impacto na sua funcionalidade. Ele deixa de fazer coisas que sempre foi capaz de fazer por causa desta perda cognitiva, né? E para que essa avaliação seja adequada, ela tem que levar em consideração a opinião de um cuidador, ou de um familiar, né, de alguém que seja um informante confiável, porque muitas vezes o problema cognitivo impede, né, que o paciente reporte de fato a realidade do que acontece, a sua percepção na consulta, né, quer dizer, conciliando a observação do que esse cuidador traz com aquilo que você observa no paciente, e a aplicação de testes que eventualmente tornam mais objetiva, né, essa aferição da dificuldade funcional e cognitiva, né? Uma forma bastante rápida, né, até corriqueira, de a gente fazer a identificação desse déficit funcional é, em primeiro lugar, comparar o indivíduo consigo próprio, né? Indivíduos que têm um alto desempenho, indivíduos que são altamente escolarizados, não precisam ter necessariamente perdas daquelas atividades básicas e instrumentais de vida diária que nós conhecemos bem, para que eu identifique uma perda funcional. Basta que eu perceba que, comparando o paciente com ele próprio, aquilo que ele sempre foi capaz de fazer, ele já não consegue mais, né? Depois disso, nós temos as clássicas, né, tabelas de avaliação das atividades básicas de vida diária, conhecidas também como escala de Katz, né?
São 6 as atividades principais. E aí, gente, é uma coisa que eu sempre também friso bastante com residentes, com internos. São perguntinhas mágicas, né? São perguntas objetivas. É muito importante que o médico faça essas perguntas ao familiar, objetivamente, né? Porque se ele não faz, ele acaba muitas vezes ficando com uma visão distorcida a respeito do comprometimento do idoso. E essa visão distorcida normalmente tende sempre a subestimar, né? A superestimar, perdão, a condição que o idoso apresenta, né? Muitas vezes vocês vão chegar para um paciente que claramente tem um quadro demencial e vai perguntar à família, olha, como é que ele é em casa, né? E as pessoas vão responder, ele é normal, né? E às vezes a pessoa, o médico ali pouco experiente, ele assume que ser normal significa ele é tão normal quanto eu, né? Mas na verdade não é nada disso, ele é normal porque a família já está muitas vezes habituada a cuidar de um idoso que apresenta já uma série de dependências, né? As atividades que são inicialmente perdidas, né, de fato, são as atividades instrumentais de vida diária, são essas 8 que estão aí em tela, que nós também igualmente devemos procurar questionar com a família, e é a partir dessa avaliação extremamente simplificada que nós vamos começar a delinear, na maioria das vezes, a existência de um déficit funcional, né? Agora, eu vou citar aqui para vocês, de uma maneira também bem sumária, 5 testes, né, que são relativamente rápidos, né, e que conseguem nos ajudar a avaliar diferentes domínios cognitivos, né? Nós temos a bateria breve de rastreio cognitivo, que é um instrumento desenvolvido pelo professor Ricardo Nitrini, né, que é um bom teste quando você quer avaliar exclusivamente memória, né, principalmente em pacientes de baixa escolaridade. Nós temos o teste do desenho do relógio, que é um bom teste para avaliar função executiva, né? Nós temos o conhecidíssimo mini exame do estado mental, que é um teste que avalia múltiplos domínios cognitivos, mas nos ajuda, por exemplo, bem em orientação. Logo o início do mini mental é um teste de orientação. Nós temos o teste de fluência verbal, que é um ótimo teste para avaliar a linguagem. E, por fim, vou falar com vocês sobre o teste de trilhas, né, o trail making, que é um bom teste para avaliar, aferir a atenção. É importante a gente tomar cuidado aqui com isso, porque nenhum teste cognitivo tem propriamente uma função diagnóstica. Ninguém vai dar diagnóstico de déficit cognitivo exclusivamente com base em um teste. O teste, eminentemente, ele serve para tirar uma dúvida que você tenha, né, ou para quantificar, né, ou delimitar melhor o grau de deficiência cognitiva, o tipo de deficiência cognitiva que o paciente apresenta, e principalmente para fazer acompanhamento, né? Isso se aplica, por exemplo, de uma maneira muito clássica ao mini mental. O mini mental não foi criado, né, no final da década de 70, para ser um teste diagnóstico, mas para ser um teste de rastreio e muito mais de acompanhamento, de seguimento, né? O mini mental é um teste que, na sua versão original, ele é um teste muito dependente, né, de escolaridade, então existem algumas estratégias, né, através de estudos, para adaptar, né, ou definir pontos de corte por escolaridade. A população que nós atendemos ainda é uma população que tem baixa escolaridade ou até mesmo pessoas analfabetas, e vocês vêm aí analisando o mini mental, que ele é um teste que, além de aferir a orientação temporal e espacial, né, afere também muito bem memória, né, afere abstração, né, porque ele tem uma tarefa aí de cálculos, né, que depende que o paciente consiga fazer cálculos mentais. Ele afere bastante linguagem, né? Ele também tem uma atividade de planejamento executivo, quando manda o paciente fazer essa interseção entre 2 pentágonos. Portanto, ele é um teste relativamente rápido, que eu, com uma folha de papel e um lápis, consigo resolver bem aqui o problema, né? Então, é uma coisa bastante aplicável à prática clínica. A bateria breve, desenvolvida pelo professor Nitrini, que eu disse a vocês que é um bom teste de memória para pessoas de baixa escolaridade,
vocês veem aí que ela é representada por figuras, né? Portanto, não exige do paciente leitura, né? Basta que ele identifique, através das figuras, as palavras, né? Os objetos, e eu vou apresentar essa folha de papel para o paciente. Ele vai ter 1 minuto para tentar gravar essas imagens. Depois eu vou retirar a folha e pedir que ele me repita, né? Normalmente ele não vai conseguir acertar todas, né, na primeira vez, então eu vou apresentar novamente uma segunda vez por mais 1 minuto. Ele vai tentar gravar, eu vou retirar a folha, vou pedir que ele me repita, né? Se ele não conseguir falar os 10 objetos, eu vou apresentar uma terceira vez essa folha de papel, mesmo procedimento, 1 minuto para que ele tente gravar. Vou retirar, vou perguntar novamente o que ele se lembra. E como é que a bateria breve se conclui? Nós vamos dar um intervalinho de 5 minutos em que eu posso examinar o paciente ou aplicar um outro teste cognitivo. E aí, novamente, sem apresentar essa folha de papel, eu vou perguntar ao paciente: olha, o que o senhor se lembra daquelas imagens, daqueles objetos, né? E nós vamos registrar aquilo que o paciente nos disse. É esperado que o indivíduo consiga se lembrar de 7 dos 10 objetos para que a gente considere esse teste normal, né? Bom, teste do desenho do relógio, nós falamos aqui que é um teste que avalia bem planejamento executivo. Existem vários critérios, né, para pontuação do teste do relógio, uma pontuação que vai de 0 a 10. Fundamentalmente, para simplificar, o que eu preciso, né? Que o desenho, claro, tem ali a circunferência, que o indivíduo seja capaz de dispor todos os números neste relógio em ordem, sem pular nenhum número, sem concentrar os números exageradamente de um lado ou de outro, como vocês observam aqui nessas imagens, e que ele seja capaz, depois, de inserir os ponteiros do relógio, marcando um horário pré-estabelecido. Nós costumamos pedir, marque o horário de 15 para as 2, né? O horário de 15 para as 2 exige já uma abstração, né? Ele tem que lembrar que 15 para as 2 é 1h45, né? E que ele consiga inserir esses ponteiros. Se tiver pequenos erros de posicionamento dos ponteiros, não é isto que irá reprová-lo, né? Agora, situação em que ele não consegue colocar os ponteiros, pula números, concentra os números todos de um lado do relógio, ou então entra numa tarefa de perseveração, né? Quem aplica o teste do relógio sabe que às vezes o paciente numera de 1 até 12 e depois vai adiante, né? 13, 14, 15, vai adiante, né? Isso também, claro, confere aí um erro no teste, né? O teste de fluência verbal, que é um bom teste de linguagem, nós podemos fazer uma fluência do tipo categórica, né? Categoria que a gente utiliza normalmente animais, ou uma fluência fonêmica. Me diga todas as palavras que o senhor sabe começadas com a letra R, né? Normalmente nós pedimos, olha, eu vou lhe dar 1 minuto, em 1 minuto o senhor me diz todos os nomes de animais que o senhor conseguir se lembrar, né? E aí nós vamos registrar, obviamente excluindo as repetições, né? Todos os nomes de animais que o paciente se recordar. É esperado que para um indivíduo analfabeto ele consiga dizer pelo menos 11 animais, e para aquela pessoa que não é analfabeta, quer dizer, tem 1 ano ou mais de escolaridade, que ela chegue a 14, tá? Também é um teste de rápida execução, né? E por fim, aqui uma palavrinha sobre atenção. Nós temos esse teste aqui do trail making. Vocês veem essa folha aqui, né, à esquerda da tela, em que nós temos bolinhas com números e outras com letras. E a tarefa do paciente é fazer aquilo que está exemplificado aqui do lado direito. Ele deve unir, numa linha contígua, esses números e essas letras numa sequência. Número 1 liga com a letra A, que liga com o número 2, que liga com a letra B, que liga com o número 3, que liga com a letra C. Portanto, é uma tarefa que exige atenção, exige a necessidade de inibir, né, outros estímulos para conseguir encontrar a resposta certa, né? Ele deve fazer isso até concluir, né, a junção de todos esses números e essas letras. O que nós esperamos desse teste? Em primeiro lugar, que o paciente não tenha erros, né? Ter um erro ainda é uma coisa aceitável, né? Aquele que tem 2 erros ou mais, a gente já vê que o paciente tem algum distúrbio de atenção. E existe também uma função aí de tempo, né? Quer dizer, o paciente precisa completar essa tarefa mais ou menos em torno de 4 minutos.
Se ele passar deste tempo, isso demonstra que ele até consegue ter uma capacidade atencional, mas ela é muito lentificada, né? Bom, pessoal, sempre que a gente fala sobre déficit cognitivo, não custa nós citarmos aí o delírio, porque ele pode acontecer em vários ambientes de assistência, né? Paciente internado, paciente até no ambulatório, a gente de vez em quando pega, pacientes em assistência domiciliar, né? E eu mesmo comentei com vocês que as síndromes geriátricas, elas são a manifestação de muitas doenças e, no que se refere à incapacidade intelectual, muitas vezes é a forma de manifestação de uma doença aguda. E, às vezes, a causa, né, desse delírio ela é muito óbvia, né? Você ali, com uma história sumária, a história clínica sumária, consegue definir a situação. Mas, às vezes, é bastante desafiador, inclusive porque, como vocês sabem, muitas coisas nos idosos são multicausais, né? O paciente tem mais do que uma causa para aquele determinado problema, né? Então, em geriatria existe muito assim mnemônicas, né? Mnemônicas, listas, testes, isso é bastante frequente. Isso é para nos ajudar, né? Não é só para a gente ficar decorando, né? Então vejam bem aí essa lista. Existem várias listas mnemônicas para delírio. Eu gosto muito dessa aí. Ela não é 100% completa, mas ela dá umas lembranças interessantes, né? Quase todo mundo, se for perguntado sobre causas de delírio, vai responder infecções e distúrbios hidroeletrolíticos. Acho difícil que alguém não tenha já gravado isso na cabeça, né? Então, é importante nós falarmos das outras, né? Primeira coisa, medicamento. Não existe consulta ao idoso sem que você saiba, de fato, os medicamentos que ele toma, né? De preferência com as doses, né? Fundamental isso daí, né? Depois lembrar que as drogas tanto podem provocar delírio pela sua entrada quanto pela sua saída, né? Não raramente a gente vê casos de delírio por abstinência de fármacos, né? Uma outra coisa que nós observamos muito no ambiente de internação é o idoso privado, né, das suas aferências sensoriais. É internado, não tem um óculos, não tem um aparelho auditivo, aquilo causa uma inconsistência ambiental ao idoso e ele pode, com facilidade, se entrar num quadro de confusão mental aguda, né? Do mesmo modo, qualquer tipo de intervenção que restrinja a mobilidade do idoso, a cama com grade, contenção física quando se faz, qualquer tipo de sonda ou catéter. Coloquei uma sonda vesical de demora, isso já pode ser motivador de um delírio. Uma sonda nasogástrica, um soro em que o paciente fica ligado ali a uma linha venosa, já é um motivo também que facilita, né, a ocorrência de delírio. Depois, não esquecer de causas estruturais do sistema nervoso, um AVC, uma epilepsia, né? Pode levar o paciente também a um quadro confusional. A retenção urinária aguda, isso é extremamente frequente, e junto com a retenção urinária aguda, nós não podemos deixar de lembrar da retenção fecal, né? A constipação intestinal, que também leva a este problema, e às vezes a constipação intestinal leva à retenção urinária, né? Também aparecem as duas coisas em associação. E a letra M aí do delírio, né, que é uma bela de uma lembrança, que são causas miocárdicas, né? Lembrar que infarto agudo do miocárdio é causa de delírio, né? Um pouco tempo atrás aí nós fomos chamados para fazer avaliação num paciente que tinha um delírio prolongado que ninguém sabia a causa, né? Já estava há mais de 10 dias assim. Descobrimos depois que a dosagem de troponina deu maior que 500, né? Então, o infarto absolutamente silencioso, sem que o paciente tivesse tido nenhum outro sintoma que não fosse a confusão mental. Ainda indo na listinha aí das mnemônicas, temos as seis letras D, né, do delírio no paciente idoso internado. Começa sempre pela infecção e pelo distúrbio hidroeletrolítico, passando pelo distúrbio metabólico, passando por defecação, que é a questão da constipação intestinal, passando pelas drogas. Portanto, até agora não teve novidade nenhuma, mas tem a última que eu acho muito interessante, que é a seguinte: quando você está com o paciente internado e não consegue identificar com clareza uma causa de confusão mental, que você possa fazer algo por ele no hospital, deixa ele ir embora, porque provavelmente a causa do delírio são justamente condições
existentes na estrutura daquela própria internação e que nós não vamos conseguir resolver enquanto o paciente não for para casa. E para isso também tem uma mnemônica, né? A gente brinca dizendo que o paciente está pagando mico, né? Porque a mnemônica é essa. No hospital, você, em geral, tem pouca movimentação, pouca iluminação, pouca comunicação, né? Pouca orientação a respeito de que dia é hoje, né? Onde nós estamos, e pouco sono, né? Então, o paciente é interrompido toda hora para ser medicado e tudo mais. Então, isso tudo são fatores que, em reunião, muitas vezes perpetuam, né, o quadro confusional. E há pacientes idosos que têm aí um delírio prolongado, que ele demora para sair do quadro, ele precisa ir para um ambiente que seja mais propício, né, para o idoso. Uma palavrinha também aí no conjunto da incapacidade intelectual, as questões de humor, né? A depressão é uma condição extremamente prevalente no idoso e também, né, se apresenta de maneira atípica, né? Muito mais comum que um idoso deprimido tenha, por exemplo, queixas físicas, queixas somáticas, do que propriamente queixas psicológicas, né? E existe também uma estratégia para nos ajudar, né, na aferição dessa questão, quando nós temos dúvida, que é a chamada escala de depressão geriátrica, ou GDS-15, um questionário com 15 questões, que o paciente deve responder sim ou não. Vocês estão vendo aí no slide que a resposta que está em negrito é aquela que pontua, né? Se o paciente responde o que não está em negrito, ele não pontua. Desses 15 pontos possíveis, né, quando o indivíduo pontua 5 ou mais, ele já é considerado portador de uma depressão pelo menos leve, né? Essa escala ela é validada internacionalmente, né, para aplicação em pacientes idosos, então ela pode nos dar uma ajuda muito boa, né, em momentos de maior dúvida ou maior dificuldade. Bom, vamos falar agora sobre a segunda síndrome geriátrica aqui, que é a instabilidade postural. Problema muito sério, né? Problema muito sério porque está diretamente vinculado com o risco de quedas, né? Ou com as quedas propriamente ditas. Todo mundo sabe o quão mórbido, né, é esta condição, né? Esses indivíduos que caem, eles não somente podem ter uma fratura e virem a morrer muito rapidamente por conta disso, como se colocam, né, numa condição de receio de cair novamente, medo de quedas, né? E o medo de quedas é uma condição que limita, né, extremamente a mobilidade do idoso e pode, inclusive, jogá-lo numa síndrome de imobilidade. Vocês percebam que as síndromes geriátricas elas têm uma certa interação entre si, né? Porque o imobilismo também é uma síndrome geriátrica, né? E acho que vale para o clínico, né, ter bem em mente quais são os efetores do equilíbrio, né? Os efetores do equilíbrio basicamente são visão, né? Preciso ter uma boa visão para não sofrer uma queda, preciso de ter um bom labirinto, preciso de ter um bom cerebelo, né? Preciso de ter uma musculatura, né, preservada, porque se eu tenho os músculos fracos, frágeis, né, eu tenho maior tendência à queda, eu sinto cansaço à toa, tenho fadiga, tenho desequilíbrio, né? Então, é muito comum que o nosso paciente idoso tenha algum tipo de dificuldade em algum desses efetores do equilíbrio, mas isso não é o suficiente para que ele caia. Agora, quando mais do que dois ou mais dos efetores começam a ficar comprometidos, aí a situação se complica, né? Um quinto efetor do equilíbrio que nós podemos citar é a propriocepção consciente, né? Então, imagine, por exemplo, um indivíduo que tem uma neuropatia periférica e ele tem uma dificuldade, né, de propriocepção. E, além disso, ele tem uma degeneração macular, então ele já tem uma visão prejudicada. Ele é certamente um paciente que tem um elevado risco para quedas, né? Então, identificar esse tipo de cenário pode permitir uma apreciação mais global do paciente, num primeiro momento, para tentar melhorar aqueles aspectos que podem ser melhorados. E vocês já perceberam, até pela lista aqui que eu citei, que o principal efetor do equilíbrio que pode ser melhorado, né, sem maiores dificuldades, é justamente a função muscular, né? Por isso que todo mundo fala da importância
da atividade física para os pacientes idosos, porque a atividade física, por exemplo, salva o indivíduo de quedas, né? Salva o indivíduo de fraturas. Então, é importante que a gente incorpore esse tipo de orientação à nossa prática clínica, porque ela, de fato, é extremamente importante, né, para a saúde do idoso. Não há como falar sobre essa questão muscular sem citar essas duas palavrinhas aí, que é a sarcopenia, né, a perda de massa muscular patológica, né, porque uma perda de massa muscular com envelhecimento normal todo mundo tem, mas uma perda patológica, e talvez mais importante do que a própria sarcopenia, a dinapenia, quer dizer, o músculo fraco, a perda de força muscular. Você pega muitos idosos em consultório que já tem uma perda de massa muscular, mesmo sem ter, já tem uma perda de força muscular, mesmo sem ter perda de massa, né? Essa situação é a melhor, né? A ideal para que a gente comece a fazer a nossa intervenção. Tem alguma maneira de nós testarmos essas coisas? Tem, né? Vamos primeiro falar sobre testes para risco de quedas, né? Existem vários, né? Vamos tentar falar de um que seja bem simples, né? Timed Up and Go Test, né? Eu vou sentar o paciente numa cadeira sem apoios, vou definir uma linha de 3 metros à sua frente, vou pedir que ele se levante dessa cadeira sem apoios, ande por esses 3 metros e retorne para essa cadeira. E que ele faça isso da forma mais rápida que ele puder, né? Se nós tivermos um idoso que não é fragilizado, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre algum conceito de fragilidade, é esperado que ele consiga fazer isso em até 10 segundos. Se ele já for um idoso frágil, é esperado que ele consiga fazer isso em até 20 segundos. Então, se o desempenho dele for num tempo superior a esses pontos de corte, nós dizemos que ele tem um teste alterado e esse teste é um forte preditor para quedas. É uma coisa simples, qualquer um de nós pode fazer. Existe um que é mais simples ainda, né? Se você não tiver o espaço para traçar essa linha de 3 metros, você pede o seu paciente para se sentar e se levantar sequencialmente de uma cadeira sem apoios durante 30 segundos seguidos. Você cronometra esses 30 segundos e pede que ele faça isso. O senhor se sente e se levanta, sente e se levanta, sente e se levanta, até terminar o tempo, né? E vocês estão vendo aí nessa tabela, em função de faixas etárias de 60 até os 90 anos, quantas repetições eu espero que o homem ou a mulher sejam capazes de fazer, né? Se ele consegue atingir esse número de repetições, provavelmente ele é um paciente que tem uma boa robustez, né? Ele é um indivíduo que deve ter um menor risco para cair, né? Então vejam que são aferições bastante objetivas e que nos ajudam, tá? Com relação à massa muscular, né, a forma mais simples de nós fazermos isso é por uma circunferência de panturrilha, porque a panturrilha é a região que tem a maior reserva, né, de massa magra assim, do corpo que seja de fácil aferição. Pegamos uma fita métrica e fazemos a circunferência de panturrilha. Se esse paciente tiver mais que 31 de panturrilha, 31 ou mais, nós consideramos suficiente, adequado, tá? Uma outra aferição que nós podemos usar para a dinapenia, para força muscular, é o teste de velocidade de marcha, né? Que alguns aí admitem até como um sinal vital no idoso, né? Dado até o seu impacto na mortalidade dos pacientes. Nós vamos traçar uma linha, pode ser de 4 metros, pode ser de 6 metros também, se for disponível, e vamos pedir que esse paciente, estando de pé, ande, né, esse pedaço aí de 4 a 6 metros do jeito mais rápido que ele puder, né? E nós vamos cronometrar o tempo que ele leva para fazer isso. E calculamos a velocidade de marcha do idoso, levando em consideração o tempo e o espaço que ele percorreu. Qual é a velocidade de marcha que nós julgamos que seja a ideal? A ideal é que a velocidade de marcha seja 1 metro por segundo ou superior, né? Alguns dados da literatura vão considerar que se for superior a 0,8 metro por segundo já é aceitável. O ideal é que seja 1 metro por segundo ou superior. Se o paciente não consegue desenvolver essa velocidade de marcha, ele tem uma baixa velocidade de marcha, nós dizemos que ele tem bradipedia, né? Bradipedia é um marcador de mortalidade no idoso. Bom, eu falei que ia comentar alguma coisinha sobre fragilidade,
né? E existem muitos critérios para definição de síndrome de fragilidade, muitos mesmo, né? Eu, pessoalmente, gosto de usar os critérios do professor John Morley, porque eles são extremamente práticos, são validados em mais de 20 idiomas diferentes, né? E eles são muito práticos de você fazer em consultório sem precisar utilizar qualquer tipo de equipamento. Alguém já deve ter visto que uma maneira que nós usamos para aferir força muscular, por exemplo, é usar um dinamômetro, né? Aquele teste do hand grip, em que o paciente tem que apertar o dinamômetro. Mas isso já começa a complicar, porque não é qualquer serviço que tenha um dinamômetro à disposição. Então vejam aí, a mnemônica, né, do John Morley, frail, né? Cinco termos que nos ajudam rapidamente a aferir se o idoso é frágil ou não. Autorrelato de fadiga, se você se sente cansado com facilidade, dificuldade para fazer uma atividade de resistência, né? Você consegue subir um lance de escadas sem dificuldade, né? A atividade aeróbica, o senhor é capaz de andar um quarteirão sem dificuldade? Illness, tem 5 diagnósticos ou mais, né? E o último, perda de peso, que é a perda de 5% do peso corporal num intervalo de 6 meses. Destes 5 critérios, gente, se o paciente tiver 3 deles, ele é considerado frágil. Se ele tem 2 critérios, ele é considerado pré-frágil. É uma forma rápida, objetiva, de a gente situar a condição do nosso paciente idoso, né? Vamos na terceira síndrome geriátrica, que é a incontinência urinária, né? A respeito da incontinência urinária, cabe assim alguns comentários. Primeira coisa, sempre questione o seu paciente a respeito disso, porque muitos pacientes, principalmente as mulheres, têm inibição de falar sobre este assunto, né? Consideram muitas vezes que isso é normal da idade e que não cabe trazer aquilo ali para consulta médica, né? Mas nós devemos questionar, perguntar no detalhe. Não raras vezes vocês vão perceber que as mulheres têm, e os homens também, mas têm incontinência, se utilizam de forro higiênico, se limitam fortemente a ir a determinados locais ou sair da sua casa por causa de incontinência urinária. Essa é uma das causas mais comuns do porquê que idoso muitas vezes não gosta de ir a eventos sociais, festinhas de família e tudo mais, né? E as pessoas falam, ele não vai porque ele tem depressão, né? Isso não tem nada a ver com depressão. Ele não vai porque ele tem incontinência urinária e ele não sabe se vai ter banheiro lá no lugar onde ele tem que ir, né? Então, por conta disso, ele simplesmente não vai correr o risco, né? E sempre atentar para remédios, né? Não raras vezes são pessoas que estão tomando, por exemplo, diuréticos, né? E o diurético faz com que aquela síndrome geriátrica seja desencadeada, ou a simples troca, a suspensão dessa medicação resolve muitas vezes o problema do paciente, né? Naquele doente que tenha uma incontinência assim mais permanente, persistente, é importante a gente tentar classificar, né? Se é uma incontinência mais do tipo de urgência, se é mais do tipo de esforço, se é uma combinação das duas, se é um caso de incontinência por transbordamento, que é bem comum a gente ver em casos de prostatismo, né? Se ela é uma incontinência funcional, quer dizer, o paciente ele é incontinente porque realmente ele, por alguma razão, não consegue chegar ao banheiro a tempo. Exemplo, ele é um parkinsoniano que ele tem tanta dificuldade para andar que ele acaba não chegando ao banheiro em tempo, né? De repente, você trata a doença de Parkinson, melhora a condição motora dele, ele deixa de ter incontinência urinária, tá? Então, não raras vezes a gente vê essas incontinências que nós chamamos de incontinências funcionais, né? Aqui também tem uma mnemônica para nós lembrarmos com um pouquinho mais de facilidade de causas de incontinência urinária. Existe uma aguda, né, que é aquela provocada pelo próprio delírio. Um indivíduo confuso, né, começa a perder urina, mas isso depois que o quadro confusional melhora, ele se recupera. A infecção do trato urinário é uma causa frequente, né, de surgimento ou de agravamento de uma incontinência prévia, né, bem como as vaginites atróficas. Às vezes um tratamento ali localizado com um estrógeno tópico resolve o problema de incontinência da mulher, né? Qualquer condição que aumente a restrição do idoso, né, já citamos exemplos aí, contenção no leito é um provocador de incontinência urinária. Qualquer condição que aumente a diurese, né, falamos do uso do diurético. Fármacos em geral que podem provocar isso, né, um outro exemplo também,
antagonistas de cálcio, né, são drogas que aumentam o volume circulante, né? Todo mundo que já prescreveu uma amlodipina sabe que ela pode provocar edema. Provoca edema e também pode provocar o surgimento de uma incontinência urinária. A impactação fecal, nós já falamos da relação que há entre a constipação, né, e a retenção urinária, e a consequente incontinência por transbordamento, e distúrbios psiquiátricos em geral, que também podem estar ligados ao surgimento disto, né? Bom, agora nós vamos para a imobilidade, né? A imobilidade é uma síndrome geriátrica complexa, grave, né, que se caracteriza de uma maneira bem objetiva pela combinação de 2 critérios maiores e pelo menos 2 destes 4 critérios menores que estão aí. Então, vejam bem, para eu dizer que um idoso tem um imobilismo, né, ele tem que apresentar um déficit cognitivo de moderado para avançado e múltiplas contraturas musculares. Então, vocês já estão percebendo que o perfil desse paciente em geral é de um idoso ou que está em cadeira de rodas ou está acamado, né? Então, é esse o cenário do nosso doente. Além disso, né, ele vai apresentar pelo menos 2 critérios menores, quer sejam uma lesão por pressão, né, lesão cutânea por pressão, uma disfagia, uma dupla incontinência ou uma afasia. Então, vejam que é um quadro bastante grave, né? E que leva a uma série de impactos. Todo mundo que já acompanhou um paciente numa condição dessa sabe como ele é um doente trabalhoso, né? Ele é um paciente que pode ter todas essas complicações que estão aí em tela, né? Fica mais sujeito a ter uma pneumonia, fica mais sujeito a ter um evento trombótico, né? Fica mais sujeito a desenvolver um fecaloma, né? Enfim, a quantidade de complicações é imensa, né? Agora, eu acho que é importante nós termos em mente a questão do imobilismo, porque casos como dessa foto aí, que são casos muito graves, né, todos nós já vimos, já fomos impactados por isso, mas vocês sabem que às vezes, por mais que nós queiramos intervir, né, sobre esse tipo de paciente, o que nós vamos conseguir, no máximo aqui, é um manejo de dano, né? Por quê? Porque esse paciente já colapsou, já consumiu a sua reserva funcional quase toda e vai ser difícil nós conseguirmos uma boa reabilitação para ele. Talvez importe mais que nós saibamos identificar quando é que este problema está começando, porque nós vamos ter bastantes oportunidades para identificar isso, se formos atentos para isso, e isso já começa na recomendação, no aconselhamento de que um idoso não opte pelo caminho do sedentarismo, mas opte pelo caminho da atividade física. É um bom começo para evitar que um dia ele fique assim, né? Identificar critérios que nos fazem perceber um risco de fragilização. Se vocês prestaram bem atenção lá nos critérios do John Morley, vários deles estão relacionados à condição física, né? Autorrelato de fadiga, dificuldade de subir um lance de escadas, dificuldade de andar no plano, né? Vários deles estão relacionados à condição física, né? Então, podemos melhorar isso bem. Dor é um outro fator que leva bastante imobilidade. Vocês sabem que dor nos joelhos, né, é a queixa geriátrica mais comum, né? É mais comum do que déficit de memória, tá? Então, havemos de saber bem manejar a dor, né? Temos que ter essa preocupação, né? Não fazer o paciente se habituar à dor, achar que isso é uma coisa normal, né? Há muitos idosos que, por uma série de razões, por exemplo, medo de quedas, se tornam restritos ao seu próprio domicílio, não saem de casa há anos, né? A Covid aí tornou isso muito mais evidente, né, muito mais presente na nossa realidade. Nós que acompanhamos pacientes idosos vimos como muitos se tornaram dependentes por conta dessa condição, né? Do mesmo modo, cuidado com as internações prolongadas, né? Sempre que possível, provocar, né, a deshospitalização do idoso de uma maneira responsável, claro, porque o hospital, de fato, confere aí uma aceleração, né, a esse imobilismo, né? Atentar também, gente, para medicamentos inapropriados, porque muitos remédios ruins, né, inadequados que o idoso usa favorecem com que ele se torne mais imóvel. De novo, o exemplo do diurético, o indivíduo que toma diurético e tem receio de sair à rua porque ele vai ter uma incontinência urinária, né?
Poderíamos citar o mesmo, por exemplo, para relaxantes musculares ou outros remédios que deixam um indivíduo sedado, sonolento, e ele então não tem nem vontade, né, de se movimentar, né? E sempre que nós identificarmos que a dificuldade de mobilidade do nosso paciente pode ser melhorada com o uso de auxiliares de marcha, quer dizer, uma bengala, um andador, nós devemos promover isso, né? Devemos promover isso em conjunto com a equipe multiprofissional, aí o fisioterapeuta pode nos ajudar muito, né? Porque usando um auxiliar de marcha, esse paciente pode se sentir mais seguro, mais confiante, né? Para melhorar o seu nível global de atividade física. Bom, vamos nos dirigindo então aqui para a nossa última síndrome geriátrica, mas não menos importante, que é a iatrogenia. Problema muito sério, né, no manejo de pacientes idosos, né? A iatrogenia mais comum de todas, de fato, é a iatrogenia medicamentosa. Eu disse para vocês no início da aula que não é a única, né? Existem, por exemplo, iatrogenias por omissão, né? Quando o médico deixa de dar uma orientação que pode beneficiar o paciente, como, por exemplo, a prescrição de um tratamento que conduza a uma adequada prevenção primária ou secundária, né? Mas existem também essas iatrogenias por intervenção, de fato a mais comum é medicamentosa. Há uma estatística que diz que cerca de 10%, né, 5% das internações de idosos em hospitais gerais se devem diretamente a alguma iatrogenia medicamentosa. Quer dizer, o indivíduo só deu baixa no hospital porque ele foi vítima de um efeito colateral de um medicamento, né? Isso é uma coisa realmente assustadora, né? Se vocês imaginarem que essa decisão está na ponta da caneta do médico, né? Então, atenção principalmente no paciente que faz uso de uma polifarmácia, toma 5 medicamentos ou mais, porque nesses pacientes o grau de interação medicamentosa é muito mais importante e ele está muito mais em condição de risco de desenvolver esses efeitos adversos, né? É por isso que é importante que a gente conheça todos os fármacos que o paciente tome, não podemos prescindir dessa informação, ela é fundamental no resultado da nossa consulta, né? Bem como ter algum conhecimento sobre remédios que são especialmente perigosos, né? E aí eu citaria para vocês medicamentos que tenham um perfil anticolinérgico, né? E os conhecidos critérios de Beers, né, que é uma lista atualizada periodicamente aí pela Associação Americana de Geriatria, que chama a nossa atenção para fármacos que são potencialmente inapropriados para o idoso. Vejam aqui essa tabelinha de risco anticolinérgico. Ela separa as medicações em 3 faixas, né? 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos. Isso é o grau de carga anticolinérgica dos remédios, né? Nós sabemos que tem alguns medicamentos que têm uma forte carga anticolinérgica, sabemos até de cor, né? Então, por exemplo, tricíclicos, né? Todo mundo sabe que tricíclico tem uma forte carga anticolinérgica, né? Então ele encabeça aqui a lista, né, dos 3 pontos, a amitriptilina lá em cima, né? Nós sabemos que Buscopan, né, que é um derivado aqui da iosina, né, que o Buscopan, escopolamina, é um remédio com alto efeito anticolinérgico. Então, nós realmente vamos evitar de prescrever isso aí para um idoso. Mas tem outros fármacos que podem passar desapercebidos. Então, vejam lá, por exemplo, o carisoprodol. É um relaxante muscular presente aí em diversos fármacos de uso corriqueiro, né? Tem uma alta carga anticolinérgica. Meclizina é um remédio muito usado por médicos otorrino para tratamento de quadros vertiginosos, né? E tem todo sentido, né? Porque qualquer droga anticolinérgica, em geral, tem um efeito antivertiginoso. Agora, quem imaginaria que a loratadina, por exemplo, tem uma carga de 2 pontos anticolinérgica? A ciclobenzaprina, que é outro relaxante muscular de ação central, também tem, né? Agora, imagina o paciente idoso que, por uma coincidência, tome esses 2 fármacos em associação, né? Ele pode ter sérios problemas, né? Vejam aqui também a metoclopramida, né? Todo mundo sabe que a metoclopramida pode dar efeitos extrapiramidais, mas também dá efeitos anticolinérgicos, né? E a paroxetina, é um inibidor de recaptação de serotonina, que de todos os inibidores de recaptação de serotonina é aquele
que tem um maior perfil anticolinérgico. É o inibidor de recaptação que mais se assemelha, por assim dizer, a um tricíclico. Então, também é uma droga que nós devemos tomar um certo cuidado. É uma droga que tem um efeito sedativo, né, significativo, né? Então, ter isto em mente. A gente, quando tem isto em mente, a gente consegue ter uma prescrição mais segura, né? Aí só uma tomada assim bem sistemática, bem rápida, né, sobre os critérios de Beers. A última atualização foi do ano de 2019. Então vejam os alertas, né, que os critérios de Beers fazem, né? Começando lá pelos anticolinérgicos, passando pela escopolamina, passando por alguns antibióticos, como, por exemplo, nitrofurantoína, que é uma droga que provoca fibrose pulmonar, se utilizada de forma sistemática, como, por exemplo, uma quimioprofilaxia para infecções urinárias de repetição. Drogas que tenham efeitos hipotensores muito potentes, ou mesmo efeitos no sistema, hipotensores que têm efeito no sistema nervoso central, né? Alguns medicamentos antiarrítmicos, digoxina está relacionado ao aumento de delírio, a amiodarona está fortemente relacionada com tireoidopatias, né, seja hipo, seja hipertireoidismo. Aqui, ó, os antidepressivos, de novo, listando drogas que possam ter algum efeito anticolinérgico, né? E diversos remédios com ação no sistema nervoso central, lembrando, enfatizando para vocês os benzodiazepínicos, que acho que é um conceito que todos os clínicos deveriam ter, de que devemos realmente evitar ao máximo prescrever um benzodiazepínico a um idoso, né? E também os antipsicóticos. Vocês sabem que antipsicóticos são remédios que às vezes nós precisamos lançar mão em pacientes que têm alterações de comportamento, por exemplo, nos quadros demenciais, usando como uso crônico, mas esse medicamento ele dobra o risco de morte e de morte associada a AVC isquêmico, né? Portanto, é uma coisa bastante complexa, perigosa, né? Então, termos consciência disso, às vezes um uso mais pontual, não necessariamente um uso diário, e sempre na menor dose que for possível, nós com isso vamos estar reduzindo o impacto desses fármacos aí sobre o nosso paciente, né? Lembrem que muito frequentemente os idosos apresentam queixas clínicas que não são provocadas propriamente por doenças, mas são provocadas por remédios, por medicamentos, né? E o caminho para a gente resolver o problema desse paciente não é prescrever um novo fármaco, mas retirar os fármacos, né? Nós estamos acostumados muito a isso, a retirar remédios de paciente idoso, né? Então, aí, os principais efeitos colaterais, distúrbios cognitivos, às vezes uma confusão mental, consequência do remédio. O paciente tem quedas, consequência de remédio, porque ele tem, por exemplo, uma hipotensão postural, ou ele perde urina sem controle, isso acaba levando ele a uma queda. Um indivíduo constipado, né, que vai procurar um atendimento clínico, muitas vezes ele é encaminhado para fazer uma colonoscopia, porque ficam preocupados que ele possa estar com câncer de cólon. Na verdade, o que acontece é que ele toma carbonato de cálcio e a causa da constipação é essa. Você suprime o medicamento, a função intestinal dele volta ao normal, né? Indivíduos que usam drogas aí antivertiginosas, que provocam parkinsonismo secundário, não raras vezes chegam para a nossa avaliação já utilizando levodopa, que algum outro médico prescreveu, naquele contexto que nós chamamos de cascata iatrogênica, né? Quer dizer, o uso de um medicamento inadequado leva à prescrição de um outro medicamento inadequado, e aí a nossa tarefa vai ser desfazer todo esse processo. Bom, gente, eu acho que consegui dar conta aqui da minha tarefa, dentro do prazo proposto. Fico à disposição de vocês aí para qualquer questão. Léo, parabéns pela excelente apresentação. Queria fazer uma pergunta bem prática para você, né? Que a gente sabe que os idosos, principalmente internados, né? Eles têm muita confusão mental, né? Delírio, né? Pelo próprio ambiente, às vezes, né? Tirando aí que a gente já descartou as outras causas infecciosas, neurológicas, pensando que ele não tem uma demência de base. Nesses casos, na enfermaria, por exemplo, a gente vê bem frequente, né? De fazer bastante agitação, gritar, tudo. O que você orientaria de medicação, então?
E se em casa ele continuar com esse delírio, essas agitações noturnas, já que você tem um risco grande do uso de antipsicóticos, incluindo a quetiapina, né, que você falou até. Ale, obrigado. Olha só, é o seguinte, esse risco, em primeiro lugar, esse risco dos remedinhos antipsicóticos, ele está muito relacionado ao uso continuado, né? Numa situação dessas aí, como delírio hiperativo, né, com agitação, você não vai ter muita opção, depois de já ter mexido nas causas do problema, do que medicar o paciente, porque isso é uma condição que, inclusive, perpetua, né, o estado confusional, fica super agitado, põe em risco o próprio paciente, os outros que estão na enfermaria. Então, a gente vai ter que medicar. Nós não vamos amarrar o paciente, né? Para o cara que amarra o paciente em agitação psicomotora, não tem perdão, né? Então, nós vamos promover a contenção química, né? Para isso, nós vamos lançar mão de remédio. A minha sugestão foi até uma coisa que eu, durante alguns anos atrás, eu consegui articular com a farmácia aqui no HU, aí em especial para o pronto-socorro, é de nós usarmos o haloperidol, mas usarmos venoso, né? Conseguimos, digamos assim, negociar que se o paciente estivesse monitorado, que isso ia ser autorizado. Por que o haloperidol venoso? Primeiro, porque o haloperidol é um medicamento mais incisivo que existe para tratar a agitação psicomotora. Segundo, a absorção dos fármacos pelo indivíduo idoso, quando é feita por via intramuscular, ela é errática, né? Então, todo mundo já viu isso no PS. O paciente agita, é feito uma droga intramuscular, ele não melhora, aí fazem outra, até que, por fim, né, como se fala, a pessoa parte para a ignorância, né? Vai no diazepam e no Fenergan, e aí o sujeito entra em coma, né? Então, isso é um reflexo bem típico da questão aí da absorção, né, do fármaco, né? Então, é muito melhor que você faça uma aplicação de uma dose mais baixa do haloperidol. Esse mais baixa, às vezes, é 0,5 miligrama de haloperidol ou 1 miligrama de haloperidol por via venosa, que é uma condição absolutamente segura e que muitas vezes resolve o problema do seu paciente, né? Às vezes o indivíduo está tão agitado que você não consegue usar medicação por via oral, né? Agora, se ele permitir o uso da medicação por via oral, nós podemos usar a quetiapina. A quetiapina é muito usada por causa do seguinte, ela é uma medicação muito sedativa, né? Talvez esteja embutido aí um certo equívoco, né? Porque o pensamento de dar um antipsicótico não é a de sedar a pessoa, né? Não é de sedar a pessoa, não é botar a pessoa para dormir, é controlar a agitação. Antipsicótico não é sonífero. Então, quando você usa o antipsicótico pelo caminho da sedação, você, na realidade, está tentando se aproveitar do efeito colateral daquele remédio, né? Os dois antipsicóticos assim atípicos, né, de uso de segunda geração, né, de uso oral, que são mais sedativos, é a quetiapina e a olanzapina, né, são os mais sedativos. Tem também, claro, né, a clozapina, mas que essa aí já é uma droga muito pesada, que em geral se usa mais no campo da esquizofrenia, é extremamente sedativa, né? Mas a ideia do uso do antipsicótico seria no sentido de dar realmente uma contenção química, de tratar o quadro de agitação, não propriamente pôr a pessoa para dormir, né? Então, quando a gente usa por esse caminho, já é uma coisa um pouco feia, já é mais já está entrando muito efeito colateral do fármaco, sabe? Por isso que eu gosto muito de usar, eu sempre faço no pronto-socorro, quando eu estou de plantão, todo mundo que me conhece em plantão sabe que eu prescrevo haloperidol, diluo a ampola do haloperidol numa solução de 1:1 e vou fazendo. Poucas vezes não deu certo, tá? Então fica aí uma dica. A Alessandra está perguntando sobre a insônia no idoso. Uhum. O que você... Mas em que circunstância? Que situação? Paciente internado, em casa? Em casa. Em casa, tá. Bom, isso aí é outra aula, né? Mas vamos lá, tentar falar rapidamente aqui. O paciente que se queixa de que tem insônia e ele coloca essa queixa no consultório e ele quer um remédio para dormir e tudo mais. Bom, isso é uma das grandes armadilhas, né, que tem no atendimento. A primeira coisa que você precisa ter certeza é se ele tem insônia mesmo, porque muitos que relatam insônia, na verdade, não têm insônia, né? Eles têm um desejo de ter um padrão de sono
semelhante ao que eles tinham quando tinham 20 anos de idade e que, como eles não têm, porque não pode ter mesmo, né, porque existe uma fisiologia aí do sono que muda com o envelhecimento, eles atribuem isso à necessidade de tomar um remédio, né? Fora isso, tem toda a questão da higiene do sono, né? Vou citar um exemplo muito comum. O indivíduo idoso não tem o que fazer, ele fica o dia inteiro dormindo, né? Ou assistindo esses programas de televisão totalmente pouco interessantes, então ele dorme o dia inteiro. Todo mundo sabe que o tempo de sono do idoso diminui, né? O idoso dorme pouco, dorme 5 horas, tá suficiente. Se vocês saírem à rua às 5 horas da manhã, vocês vão ver uma coisa que vocês não acreditam. É um monte de idoso passeando com um cachorro e indo comprar pão na padaria, né? Depois, quando dá umas 6h30, mais ou menos, esse pessoal desaparece, porque eles já fizeram a sua atividade física, tudo, e vem para casa, né? Essa população está por aí. Eles foram dormir meia-noite, deu 5 horas da manhã, acordaram e está tudo bem, né? Então, o tempo de sono da pessoa diminui. Se ele dorme durante o dia, é muito provável que ele não vá conseguir dormir à noite. Aí você vai tentar corrigir isso dando um remédio, né? Complicado, né? Depois tem que lembrar que a insônia ela pode ser secundária a outros problemas, né? Então, o indivíduo tem insônia porque ele tem dor, né? Ele não dorme direito porque ele tem dor. Ou ele tem insônia porque ele tem ansiedade, tem depressão, né? Então, nós vamos ter que tratar aquela condição de base para depois aferir, né, se ele tem uma melhora, né, daquela queixa. Tá? De modo que, assim, Ale, o número de pacientes que tem, de fato, insônia primária é bem menor do que aquele que a gente imagina. Né? Poderíamos citar aí também casos em que o indivíduo não tem um sono restaurador, ele julga que dorme mal, porque realmente ele não tem um sono restaurador. Aí o que nós temos que lembrar sempre? Né? A apneia do sono. Né? O indivíduo tem uma apneia do sono, ele não sabe relatar isso, ninguém vê, e é pelo tratamento da apneia que você vai conseguir melhorar essa questão, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você sabe que todos os remédios, hipnóticos, sedativos, mesmo essas drogas chamadas Z-drugs, né? Zolpidem, Zolpiclone e tal, são remédios que estão associados com sedação, com aumento do risco de quedas, né? Isso para nem citar os benzodiazepínicos, né? E temos agora aí uma medicação, né, que é um agonista melatoninérgico, né, que é vendido com um nome comercial aí único, né, por isso eu posso dizer, chama Roseren, né, porque durante muito tempo se pensou na possibilidade de usar a melatonina como uma alternativa, embora as evidências para o uso da melatonina sejam muito assim fracas, né, não são muito boas. Mas a melatonina tem uma vantagem, ela é uma droga que dá pouquíssimo efeito colateral, né, para dizer que não dá nenhum efeito colateral. Então surgiu agora esses agonistas dopaminérgicos, porque a dose da melatonina, né, sempre também foi uma coisa muito indefinida, não existe nenhum estudo randomizado, controlado, duplo cego, testando diferentes doses de melatonina para ver o efeito sobre a insônia primária, né? E esse medicamento aí, o Roseren, é uma alternativa, ele está no mercado há menos de um ano, é um medicamento seguro também, eu já usei, né, nos pacientes, e tudo é seguro, não dá efeito colateral assim, muito, muito significativo, não é uma outra alternativa. Oi, Léo, é o Sandro, tudo bom? Oi, Sandro, tudo bem? Bom, uma provocaçãozinha aqui. Parabéns pela aula, viu? Adorei. Léo, tudo bem, eu até concordo com as suas ideias dos remédios e tal, mas e se o paciente exigir remédio? Mas que remédio? E para dormir. Bom, aí depende. O paciente pode exigir coisas e você nem sempre é obrigado a fazer, né? Aí vai da sua... Provocação, olha, né? eu acho que tem um problema aí, tem um risco aí, né? A depender de como você reaja à exigência dele, quem pode não dormir é você, né? Então, você tem que pensar o que vale mais a pena, né? Eu acho que tem uma questão aí, viu, Sandro? Pior do que o paciente que exige são os familiares que exigem, né? Principalmente quando querem sossegar o idoso, né? Claro, então. Mas aí, ó, é interessante isso que você falou, porque aí vem uma questão que é muito da educação, do papel do médico como educador, né? Porque a gente está muito acostumado realmente a medicar, e o tempo de consulta às vezes não permite muita coisa além disso, né? E é verdade mesmo. Mas nessas conversas que você tem com a família, você já começa a sentir o que eu falei aqui quando eu citei sobre a avaliação geriátrica ampla.
Você sente que o idoso não é só uma pessoa que tem uma queixa de insônia, ele tem ali uma coisa ao entorno, né? Às vezes tem uma família que não compreende bem, que exige uma coisa, que medica até o paciente, mesmo sem prescrição médica. Então, tem todo um contexto que envolve o paciente que leva a esse tipo de caminho um tanto torto. E aí isso vai levar a uma necessidade de você orientar, de você explicar, né? É claro que tem pessoas que estão dispostas a ouvir orientação, outras não, né? Então vai vir muito a relação médico-paciente, é isso, né? Eu acho que sair uma prescrição sem ser fruto de uma relação médico-paciente é algo que você vai provavelmente se arrepender, porque não vai resolver o problema, né? Você só vai postergar o problema, né? E de você depois se arrepender do que você fez, né? Então, eu sou muito firme com relação a isso, sabe? Eu procuro ter empatia com relação ao que o paciente apresenta, mas sempre contextualizo muito, né? Por exemplo, poderia citar para você aí o exemplo do doente que é dependente de benzodiazepínicos, né? Eu preciso criar um caminho para esse paciente tentar reduzir essa dependência aos benzos, né? Às vezes a gente consegue, pelo menos parcialmente. Se eu conseguir reduzir a dose do benzodiazepínico a metade do que ele toma, já foi um ganho, né? Se eu conseguir tirar totalmente, melhor ainda, né? Agora, é um trabalho de articulação, de convencimento, de interação, né? Não é só assim uma ação prescritiva isolada, né? Isso dá trabalho, com certeza. Bom, queria agradecer ao Leonardo pela brilhante aula, né? E convidá-lo já para mais aulas aí nesse assunto, porque o assunto é muito complexo, muito lindo, né? Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, Lu, pelo convite.